E a frieza, quando chega, irmãos, no convívio familiar, ela traz destruição. Ela traz destruição. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, existia algo contra aquela igreja, contra a igreja de Éfeso. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. E há uma recomendação aqui do apóstolo João, deixada aqui por Cristo Jesus, quando ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei contra você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Essa carta foi dirigida a uma igreja que abandonou também o primeiro amor. No convívio entre os irmãos, o primeiro amor também foi realmente esfriado, se esfriou. E quando, meus queridos, nós podemos ver o amor se esfriando dentro das famílias, por consequência, isso também atinge a igreja de Cristo. Consequência. Porque quando as famílias vai bem, o que vai bem também, irmãos? A igreja vai bem. Quando as famílias começam a se deteriorar, a se destruir, por consequência, a igreja também vai se esfriando. Os irmãos vão se esfriando. As famílias vão sendo destruídas, a igreja também sente as consequências da destruição e da frieza dentro dos lares. Por isso, irmãos, é algo que precisa ser combatido com veemência, essa frieza dentro dos lares. Amém, queridos? Precisamos combater isso. E eu não quero me estender na palavra, porque hoje nós iremos nos dedicar à oração. Nós queremos orar, nós queremos buscar ao Senhor nesse tempo, para que Deus possa realmente aquecer novamente os corações e o amor dentro do convívio familiar e entre nós como irmãos. Amém, irmãos? Só Deus pode fazer essa obra. Só Deus pode transformar. Só Deus pode aquecer novamente o seu coração e realmente colocar realmente no seu coração esse amor. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus queridos irmãos, a primeira verdade é: você precisa refletir. Precisa haver uma reflexão. Nós acabamos de ver nesse texto de Apocalipse 5, uma recomendação deixada ali por Jesus para a igreja de Éfeso. Ele diz claramente: lembra-se de onde caiu. Ele nos faz um convite a fazermos uma reflexão. Lembra-se de onde caiu. Lembra-se de onde caiu. Capítulo 2, versículo 5. Lembra-se de onde caiu. É uma reflexão, é um convite para você. Você lembrar aonde foi que você começou a errar, aonde foi que esse amor começou a se esfriar. Aonde foi? Existe um convite nessa noite para você começar a refletir. Aonde foi que tudo começou a se deteriorar? Nós precisamos refletir, irmãos. Você precisa refletir nesse sentido. Aonde foi que você percebeu que estava tudo bem, você estava vivendo normalmente a sua vida e de repente as coisas começaram a se esfriar? Aonde foi? Há um convite na palavra do Senhor: lembra-se de onde caiu. Há um convite para você refletir um pouco, você lembrar. Deus está gritando nessa noite aos seus ouvidos: lembra como era, que estava tudo bem. Lembra que você vivia uma vida boa com a sua família. Lembra que você tinha entusiasmo em chamar a sua família para cultuar, para ir à igreja, para louvar ao Senhor. Lembra, começa a lembrar. Lembra-se onde você caiu. Infelizmente, irmãos, a correria do dia a dia, né? Muitas vezes não tem permitido você
fazer uma reflexão, você refletir sobre o verdadeiro estado da sua família hoje. Muitas vezes as pessoas usam até mesmo a correria do dia a dia, os problemas, o trabalho, para se esquecer um pouco dos problemas de casa. Quantas vezes você já fez isso? Você foi trabalhar, você foi fazer alguma coisa para esquecer de alguma situação. Muitas pessoas têm feito isso, irmãos. Muitas pessoas não têm buscado um tempo para refletir sobre a temperatura dos seus relacionamentos. Como que está a temperatura da sua casa? Será que está frio, morno, quente? Mas, meus queridos irmãos, não há mais tempo para refletir. E por isso que as famílias estão se esfriando. As pessoas não têm tirado um tempo para reflexão. E por isso o amor de muitas famílias estão se esfriando. Porque muitos já esqueceu de que deve ter uma prioridade. A prioridade é você refletir. Você parar um pouco para pensar sobre a sua família. Aonde foi que começou a dar tudo errado? Aonde foi que o seu relacionamento com a sua esposa começou a afundar? Aonde foi que o seu relacionamento com os seus filhos deixou de ser bom? E a Bíblia nos chama, nos traz uma reflexão. Lembra-se de onde você caiu. Lembra-se. A segunda reflexão que a palavra de Deus nos traz, ela continua dizendo no versículo 5, lembra-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu, de onde você caiu, e arrependa-se. A palavra do Senhor, ele nos chama a um arrependimento. Além de uma reflexão sincera que nós devemos fazer, Deus exige também de uma igreja, Deus exigiu daquela igreja, Deus exige de nós, de um arrependimento verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque onde existe um arrependimento genuíno, onde existe um arrependimento verdadeiro, existe mudanças de atitude. Você só vai mudar de atitude em relação à sua família se você se arrepender. Amém, queridos? E quando nós decidimos, quando nós optamos pelo arrependimento, não vai ter outro caminho, meus queridos irmãos, senão haver mudanças de atitude. Se você opta realmente pelo um verdadeiro arrependimento, suas atitudes não serão mais as mesmas. Você vai buscar um novo caminho, você vai buscar um novo tempo, você vai realmente buscar consertar tudo aquilo que muitas vezes você fez, que trouxe destruição e frieza no seu relacionamento. Amém, queridos? Arrependimento, essa é uma palavra vinda dos céus para as nossas vidas, irmãos. Pararmos um pouco para refletir sobre a temperatura, sobre como anda a nossa família, e dependendo da situação, buscar o arrependimento, e através desse arrependimento, termos mudanças de atitudes.